Fala galera do Me Salva, vamos então para mais esse módulo de resistência dos materiais, falando das transformações do estado plano, pessoal, tá? E das teorias de resistência. Seguinte, a gente vai começar já entrando nas transformações de estado plano, falando exatamente dos estados planos, né? Estado plano de tensões, que a gente vai chamar de EPT, e o estado plano de deformações, que a gente já vai ver, tá? O que quer dizer estado plano de tensões, pessoal? Quer dizer que as tensões em um cubo de tensões, tá? O que é um cubo de tensões? Ó, pensa num cubo, tá? Onde eu tenho tensões das faces deles, como aqui, ó. Tranquilo? Só que nesse estado plano de tensões aqui, uma das faces não vai ter, das direções não vai ter tensão, tranquilo? Não vai ter tensão nem na seção principal, nem na direção Z, no caso. A gente vai convencionar quase sempre como Z, tá? Ou seja, o que é isso? Pensa nesse cubo que tá ali, ó. Esse aqui, tranquilo? Eu tenho tensão em X, apontando no X. Eu tenho tensão em Y, mas eu não tenho tensão em Z. Nem normal, nem cisaliante, tranquilo? Então quer dizer o quê? Se eu pegar esse cubo na minha orientação que ele está mostrando ali, que é assim, e virar ele e achar o meu eixo XY, neste caso aqui, tá? Eu vou ver essas tensões dos lados aqui, mas elas não vão estar atuando nessa face laranja nesse caso aqui, tranquilo? É o exemplo que a gente está dando aqui. Então quer dizer o quê? A tensão em Z é igual a zero, tá? Então, pessoal, a gente tem o seguinte, a gente tem que ir lá na nossa lei de Hooke generalizada, se a gente lembrar dela, a gente tinha uma deformação específica em Z, era igual ao quê? Era igual a 1 sobre o módulo de elasticidade, que multiplicava tensão em Z menos coeficiente de Poisson do material, que multiplicava tensão em X menos tensão em Y, beleza? Tensão em X... mais tensão em Y. Mais tensão em Y. Se eu pegar isso aqui, pessoal, eu posso tirar essa tensão de Z aqui, porque ela já não está ali, né? Ela já não tem, ela é igual a zero, e eu posso escrever a nova tensão aqui. Eu posso escrever a tensão, a nova deformação específica. Deformação específica em Z, sem tensão no eixo Z. Ah, mas vai existir deformação em Z, mesmo que não haja uma tensão em Z? Sim, né? Como eu mostrei para vocês, agora eu não tenho material elástico aqui, mas digamos que eu tivesse um material elástico. Eu puxaria, tá? Vamos tentar deixar mole isso aqui para puxar. Eu puxaria e o material ia se alongando num eixo, tranquilo? Só que ele ia afinando também no outro, ou seja, aqui nesse eixo aqui não tem tensão, mas ele iria afinando. Pensa num elástico, quando tu puxa um elástico, ele vai puxando, vai aumentando, só que ele vai afinando também, tá? Então a gente vai ter uma deformação em Z e ela é dada por isso aqui, olha só. 1 sobre E, a gente pode deixar 1 sobre E, que multiplica, vai sair, né, no caso ali, vai ficar menos o coeficiente de Poisson, vezes sigma x mais sigma y, beleza? Fechando aqui, a gente pode passar isso ali para frente, vai ficar deformação específica em Z é igual a 1 sobre, aliás, menos módulo de Poisson sobre E, agora sim, que multiplica sigma x mais sigma y. Foi-se para a bola. Tranquilo, pessoal. Agora sim, ó, se a gente não tem tensões em Z, a gente também não tem tensões cisaliantes em Z. E a gente tem que botar isso de alguma maneira. Se a gente não tem tensão em Z, a gente não tem tensão paralela ao X apontando na direção Z, nem tensão paralela ao Y apontando na direção Z. Essas duas são zero, então a deformação, a distorção, né, devido a essas tensões aqui também não vai existir. Distorção em X para o XZ, distorção em YZ vão ser iguais a zero também. Tranquilo? Isso aqui a gente tem que lembrar sempre quando a gente está lidando com isso aqui. Seguinte, qual é o caso que acontece isso aí? Por exemplo, eu tenho uma placa plana, tá? E eu tenho forças de tudo que é lugar aqui, uma força daqui, outra força daqui, outra força daqui, sempre nesse plano da placa, tá? Outra força daqui, digamos aqui é F1, F2, F3, F4 e não tem F5, mas enfim, tá? E se eu pegar um ponto onde eu quero descobrir as tensões, tá? Nessa placa aí, eu vou achar que ali esse ponto vai estar submetido a tensões cisariantes e normais, beleza? Não tem nenhuma tensão nesse que está cruzando aqui, digamos assim, ó, nesse eixo que está cruzando a placa. Então isso aqui é uma
boa, né, digamos assim, definição de estado plano de tensões, tá? Aqui a gente tem um estado plano de tensões funcionando na prática. E acontece isso aqui, pessoal, a gente tem isso aqui acontecendo, tá? Não é uma coisa imaginária, assim, tá? As outras deformações específicas, como é que elas vão ficar? Deformação específica em X vai ficar como ela era, só que aqui tinha um Z somando, lembra, né? Vou escrever uma vez só para ficar aqui, tá? Deformação específica em X é igual a 1 sobre E, que multiplicava sigma X menos, daí a gente somava aqui, né? Sigma Y mais sigma Z. A gente só vai tirar esse sigma Z, tá? Porque ele é zero. E aqui também no epsilon Y, tá? Epsilon Y é o Ezinho Y, né? Vai ficar também sem o Z aqui. Tranquilo? A gente só tem que lembrar, claro, que a tensão em Z, ela é zero, tá? Isso é importante, tá? Estado plano de tensões, a tensão em alguma das direções, pelo menos é zero, sempre, tá? E as tensões cisaliantes em Z também são zero, ou seja, tal XY, XZ, né? E tal YZ são iguais a zero. A tensão cisaliante no X e no Y não vai ser necessariamente igual a zero, então a gente tem a lei de Hooke. O que era a lei de Hooke? Era a tensão, né? Tensão é igual a força vezes deformação, no caso, né? Deformação de qualquer coisa, né? De qualquer sentido. A gente vai ter aqui o nosso módulo de elasticidade, que vai ser justamente... aliás, desculpem, isso aqui não é tensão. Tensão é igual a força dividido por área, desculpem. Opa! Área, tá? A gente tem a lei de Hooke, que é justamente aqui, ó. Tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes deformação específica. Agora sim foi, pessoal. Este módulo de elasticidade aqui tá para aquela constante da mola, né? Beleza, eu já mostrei isso aqui. E também serve para as tensões de cisalhamento. E aqui o que a gente tem aqui é isso, beleza? De uma forma inversa, aqui a gente explicou para as deformações específicas, né? Para epsilon x e epsilon y. A gente também pode isolar isso aqui na lei de Hooke mesmo, ó. Pegar e isolar a tensão aqui, né? Que a gente quer, as tensões em x, tensões em y e tensão em z, que é zero. E expressar de outra forma, expressar dependendo das tensões, tranquilo? Vai ficar mais ou menos isso aqui, pessoal, tá? Lembrando sempre que a tensão em Z é zero e por todas elas, né, as cisariantes também, por isso a gente não tem essas expressões inversas para elas aqui, tá? De modo análogo aqui, lei de Hooke para as tensões cisariantes no X e no Y. Foi, pessoal? Agora sim, ó, a gente tem também o estado plano de deformações, que ele é bem semelhante, a gente vai passar um pouco mais rápido por ele, porque a gente vendo o estado plano de tensões, a gente já vê quase tudo que funciona para deformações também, tá? Só tem que adaptar. Qual é o sentido aqui? A gente não tem... a tensão em Z, agora ela não é mais zero, essa tensão em Z aqui, só que sim a deformação em Z. Ela sim é limitada e ela é igual a zero, tranquilo? Quando é que acontece isso? Tu pensa assim, ó, tu tem uma barra entre duas paredes, tranquilo? Daí o dia vai lá muito quente, tu tem uma variação de temperatura, sei lá, de 40 graus, tranquilo? Essa parede aqui, digamos que ela fique no mesmo lugar e essa aqui também seja infinitamente rígida. Esse negócio aqui amarelo vai dilatar e dilatando vai empurrar, né, as paredes. Vai ter uma tensão naquela direção ali, só que não vai ter uma deformação, porque está limitado ali, é infinitamente rígido, eu falei, né? Então a gente tem uma tensão aqui, ó, tem uma tensão, digamos que seja a tensão em Z, justamente o que eu estou falando, só que a deformação dela é zero, beleza? E daí a gente não tem a deformação e a gente tem um estado plano de deformações. Nota que eu estou falando sempre de deformações, estado plano, porque eu não estou considerando esse eixo aqui, ó, não tem nada nesse eixo aqui, beleza? Então tá, aqui é a mesma coisa, eu estou assim, né? Opa, vamos ver aqui como é que eu estava. Eu estou assim e vou pegar e vou girar e vou colocar no meu XY. Falou? É a mesma coisa, pessoal. Daí eu vou ver o seguinte, que a minha deformação em Z é igual a zero. Qual era a minha deformação em Z? Era 1 sobre E, que multiplicava sigma Z menos coeficiente de Poisson, que multiplicava sigma X, né? Menos ou mais, dependendo do jeito que tu calcular, mas eu vou colocar menos aqui, sigma Y, beleza? Fecha aqui.
Anteriormente eu coloquei mais, de propósito, tá, pessoal? Aqui a gente tem o seguinte, a gente pode tirar esse E, porque multiplica por E dos dois lados, né? E isolar esse sigma Z aqui, ó. Então, sigma Z vai ser igual a coeficiente de Poisson, que multiplica sigma x menos sigma y. Tranquilo? Olha só, aqui a gente tem a tensão que vai ser resultante não de um esforço externo, digamos assim, mas vai ser resultante das tensões aplicadas nas faces x e face y aqui, olha só, tá? Beleza? Aqui também eu não estou mexendo necessariamente a parede e apertando, o bichinho aqui que está aumentando e empurrando a parede. Então, quer dizer, eu tenho tensões devido a outras coisas. Foi-se? Então, assim, a gente também não tem tensões cisaliantes no eixo Z, a gente só tem a tensão normal, tá? Então, aqui, ó, a deformação específica em XZ vai ser igual a zero. Logo, a minha tau XZ vai ser igual a zero também. O gama YZ vai ser igual a zero. Então, o meu tau YZ também vai ser igual a zero. Tranquilo? Tensões cisaliantes não tem nesse plano, só naquele plano do X e do Y. Foi-se? Quando é que acontece isso aí? Analogamente que eu falei no estado do plano de tensões, acontece também aqui, ó, quando a gente tem um pilar, por exemplo, e ele está limitado na sua altura e ele não consegue dilatar nessa altura aqui, ó. Vai surgir tensões ali, só que não vai ter uma deformação, tranquilo? Não necessariamente, né, pessoal? É uma idealização de alguns casos da realidade, não é realmente o certo isso aqui. Mesma coisa, a gente vai ter exatamente, daí eu vou fazer uma simplificação, acho que é bacana para vocês, tá? Exatamente idem ao estado plano de tensões, usando as mesmas equações, tá? Só que em vez de usar esse módulo de elasticidade aqui e este coeficiente Poisson, a gente vai usar um módulo de elasticidade 1, chamado de 1, tá? E coeficiente de Poisson 1. O que vai mudar nisso aí? A gente vai mudar assim, ó, vai colocar aqui E1 é igual ao E antigo dividido por 1 menos o coeficiente Poisson ao quadrado antigo. E isso aqui também para o coeficiente Poisson, tá? Fazendo isso, a gente vai chegar em equações um pouquinho mais complicadas, que são, na verdade, as equações do estado plano de deformações. O EPD, né? Não sei se eu falei lá no início. Foi, pessoal. Daí, assim, o que a gente tem que lembrar principalmente aqui, essas são as deformações específicas em Z e a deformação em Z nos outros eixos, e a deformação específica em Z, ela é sempre igual a zero. Eu não tenho deformação específica em Z e só tenho tensão cesariante em XY, assim como no estado plano de tensões, que me gera uma distorção específica, né? E vice-versa. Tranquilo? A gente tem também, então, inversamente isso, a gente pode isolar as tensões e expressar essas equações em função delas, tá? A gente tem, no caso, que o sigma x vai ser E1 sobre 1 menos coeficiente Poisson ao quadrado, que multiplica sigma epsilon x menos epsilon y, e assim por diante, tá? A única coisa que vai mudar, a gente não vai usar esse módulo de elasticidade 1 aqui para a tensão em Z, ó, e nem o coeficiente Poisson 1. A gente vai usar o que a gente achou lá no primeiro quadro do estado plano de tensões, tá? Lembrando sempre, a tensão em XY cesariante também gera uma deformação específica, assim como o contrário, tá? E as tensões cesariantes em Z são zero, apontando na direção Z, né? Isso que eu quero dizer. Tranquilo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Espero ter entendido. É uma aula bem conceitual essa aqui, tá? A gente vai ver, porque isso aqui é importante para nós darmos um passo adiante, tá? Lembrem sempre desse cubinho aqui e deem uma anotada nas leis de Hooke generalizada, na lei de Hooke generalizada, todas as componentes dela, tanto de tensão e deformação, para a gente ter uma base legal, tá? Lembrando, então, o estado plano de deformações, onde a gente tinha essa limitação da deformação em uma direção, e estado plano de tensões, deixa eu pegar aqui atrás, estado plano de tensões, onde tinha tensões só numa direção, no caso, na direção dessa placa aqui, ó, e não perpendicular a ela. Tranquilo, pessoal? Um abraço, tchau, tchau!